Acredite se quiser, antes mesmo do anúncio da saída de Martim Palermo do comando técnico do Fortaleza, o Fortaleza anunciou a chegada de Thiago Carpini. Pegou todo mundo de surpresa, irmão. E foi uma bomba, uma surpresa. E o famoso acredite se quiser. Porque se você for pegar o retrospecto recente do Fortaleza, o Fortaleza, depois da saída de Anderson Moreira, ali no início de 2021, ele passou só 3 meses comandando Fortaleza, naquela briga maluca para não cair, naquela temporada da pandemia. Primeiro foi Chamusca, depois Anderson, lá de 20 para 21. Chamusca só passou pouco mais de 1 mês e meio por volta disso. Depois Anderson Moreira assumiu, passou pouco mais de 3 meses. Depois que Anderson saiu, ficou naquela transição, né? E aí Léo Porto assumiu a equipe por aproximadamente 2 semanas. Vojvoda assume no dia 4 de maio. E aí o detalhe é o seguinte, Vojvoda passou mais de 1.500 dias comandando o Fortaleza. E aí de lá pra cá, Vojvoda fez ótimas campanhas em Série A, campanha na fase de grupos da Libertadores, passou para a fase de mata-mata, foi campeão da Copa do Nordeste, um trabalho espetacular de Vojvoda até o final de 2024. Em 2025, o trabalho de Vojvoda foi horroroso. Sai Vojvoda na metade de 25, agora em julho, chega Renato Paiva, mais um treinador estrangeiro, português. Renato Paiva passou pouco mais ali de 1 mês e meio comandando a equipe do Fortaleza. Beleza. Sai Renato Paiva, chega Palermo nessa reta final nos últimos 3 meses para assumir o Fortaleza. Até que fez uma boa campanha sim, teve um aproveitamento acima de 50%, mas insuficiente para permanecer, porque o Fortaleza estava afundado, virtualmente rebaixado, quando Martim Palermo assume o Fortaleza. Então, não dava para esperar um grande milagre que Palermo fosse fazer, até pelo retrospecto dele nos outros clubes, e ele acabou não fazendo um milagre de permanecer o Fortaleza na Série A. Mas ele fez o milagre de fazer o Fortaleza ser competitivo e brigar até a última rodada para permanecer. Sai Palermo e agora chega Thiago Carpini. Depois de 5 anos aproximadamente, o Fortaleza voltou a ter um treinador brasileiro. Vamos lá acompanhar aqui. Não só ele foi anunciado, como também já tem vídeo publicado no perfil do Instagram, do Twitter e também do YouTube do Fortaleza sobre o anúncio aí e a chegada de Thiago Carpini. E ele já deixou um recado aqui. Vamos lá acompanhar o senhor Thiago Carpini. Olá, nação tricolor, aqui é Thiago Carpini falando. Passando para comunicar a vocês que estaremos juntos na temporada 2026. Muito feliz e lisonjeado, né, pela oportunidade, pelo convite de fazer parte de uma história tão grandiosa como é a história do Fortaleza. Espero que em 2026 nós possamos retornar o clube ao seu lugar, né, a elite do nosso futebol. Dentre tantos objetivos para a temporada, sem dúvida, esse é o maior deles e o maior desafio. E contamos com o seu apoio, torcedor, que lote o Castelão, que faça a diferença como sempre fez em todas as campanhas, em todos os momentos vitoriosos do Fortaleza, e que 2026 seja mais uma dessas campanhas e mais um desse ano de muitas conquistas para todos nós. Um grande abraço, nos vemos em Fortaleza. Eu acho que Thiago Carpini foi pego de surpresa com a ligação de Marcelo Paes. Eu estava até na casa dele tranquilo, aí pintou notificação no seu telefone, Marcelo Paes, CEO do Fortaleza. Eu vou pro Fortaleza, nem vou pensar 2 vezes. Thiago Carpini, que acabou de sair do Juventude, caiu para a Série B com Juventude, fez um péssimo trabalho no Vitória em 2025 e não estava sendo tão cobiçado assim no mercado de Série A. Mas ainda assim, de certo modo, tinha um certo mercado. Na Série B, o Fortaleza ele cai, e ele cai não tão esfacelado assim como o Sport, o Ceará, o Juventude. É um time que, em tese, cai um pouco mais de pé do que os outros times que caíram para a Série B nessa Série A. Porque tem um repertório de elenco um pouco maior. Aí você fala, mas o Fortaleza vai ter que se desfazer de suas peças. Breno Lopes deve sair. A tendência é que ele vá pro Vitória. Barreiro pode ser que saia. Herrera pode ser que saia. Deve ser cobiçado por outros times da Série A. Pierre deve ser cobiçado. Eros Mancuso. Cara, o Fortaleza tem um bom time. Para disputar a Série B, tem um bom time. Só que parte desse bom time vai sair. Só que mesmo assim você vai ter ficha, né? Você vai vender jogadores, vai negociar e vai ter grana para contratar outras boas opções já num patamar um pouco inferior, um patamar de Série B. Então o Fortaleza, em tese, ele não cai tão terra arrasada, tão esfacelado como o Sport, Ceará e Juventude, tá? E na teoria é um dos favoritos para subir. Se vai subir ou não, eu não sei. Bom, primeiro ponto sobre a chegada de Carpini, eu trouxe aqui para vocês o histórico, né, dos treinadores do Fortaleza. Eu acho que passa muito pelo impacto, né? O choque de realidade. Agora tu é Série B, irmão.
Vamos voltar para a realidade. Agora é treinador brasileiro que tem um perfil de Série B, que já trabalhou bem na Série B com o Juventude, que já conseguiu uma campanha de acesso muito boa. Carpini chega ali no início do ano no Juventude, faz uma ótima campanha de recuperação e o Juventude consegue subir para a Série A, se eu não me engano, na quarta colocação. E subiu bem, fazendo uma boa campanha. O time do Juventude jogava bem com Carpini. Então, é um treinador que conhece a competição, conhece muito bem aonde ele está inserido, conhece o perfil de jogador que tem que ser contratado. Então, você analisando de fora, pô, ou é Carpini, ou é Condé, que acabou de sair do Ceará, ou é Mozart. São essas três opções, basicamente, de um primeiro escalão de Série B, em tese, primeiro/segundo escalão. É mais ou menos por aí. Não dá para reinventar muito a roda, não dá para pensar em grandes outras alternativas, a não ser que você fosse pescar no mercado internacional. Na Argentina, na Colômbia, no Chile, enfim. Aí eu não sei. Me pegou de surpresa Palermo ter saído. Eu pensei que Palermo ia continuar para a próxima temporada. Inclusive, ele já tinha revelado o desejo dele de continuar para a próxima temporada. Não sei se a questão salarial pesou muito ali. Palermo, seu salário é muito alto, a gente não tem essas condições todas de bancar o seu salário. Então, a gente vai ter que fazer esse desligamento do seu contrato aqui num comum acordo, vamos dizer assim. E aí você segue seu rumo, sua vida aí para algum outro clube e vamos atrás de um outro treinador. Não sei exatamente qual foi o fator fundamental para a saída de Palermo, porque ele fez um bom trabalho e tá longe de ter sido o grande culpado do Fortaleza cair para a Série B. Muito pelo contrário. Se não fosse ele, o Fortaleza cairia com muito mais antecedência, tá? E o Fortaleza só chegou a brigar até o final por causa de Palermo. Sobre Palermo, rapidamente, olha aí, ó, a informação. O Remo encaminhou a contratação de Martim Palermo, ex-Fortaleza. Confiante após rodada de negociações, Leão apresenta a proposta e fica perto de acerto com o técnico. A Argentina é o principal cotado para substituir Guto Ferreira no Rei da Amazônia na próxima temporada. Eu não vou aqui alongar muito o debate sobre Palermo, porque eu não sei até que ponto vai ter a longevidade no trabalho de Palermo, começando um projeto do zero. Começando um trabalho inicial ali no Campeonato Estadual, Série A, desde a primeira rodada. Não sei. Eu não me iludo tanto e não me engano tanto com trabalhos de treinadores restando 2 meses. Porque no modo desespero, no modo do abafa, naturalmente o time vai ter que sair um pouco mais para jogar. Vai estar numa circunstância que te obriga a tentar ser um pouco mais propositivo e mais arrojado nas partidas. Então, às vezes fica um pouco meio que distorcida a realidade do real trabalho de determinados treinadores. Jair Ventura é um pouco disso, Thiago Carpini é um pouco disso. Para apagar incêndio numa reta final de campeonato, ele consegue fazer bons trabalhos. Mas para começar um projeto do zero, você tem que respirar fundo e colocar vários pontos de interrogação para ver se ele vai conseguir fazer o time do Vitória, do Fortaleza agora jogar bola ou não. Ou no caso do Remo, já que Palermo vai pro Remo, tá? E aí é o seguinte, vamos lá, meus amigos. Sobre Thiago Carpini, eu queria pegar aqui para vocês rapidamente o histórico de Carpini como treinador. No Juventude ele chegou agora na reta final da Série A, faltando basicamente 22 jogos ele pegou a equipe, já na reta final do primeiro turno, Juventude virtualmente rebaixado, e ele fez uma campanha ali superior a 33%. Só que nem dá para condenar muito Carpini pelo rebaixamento, já que o Juventude tem um elenco horroroso, limitadíssimo, e eu até acho que o trabalho de Carpini na maior parte do tempo foi bom. Porque não dá para se pensar em extrair muito mais de um time tão limitado como o do Juventude e que iria para cair para a Série B, era só questão de tempo. Carpini começou bem, depois oscilou negativamente e acabou caindo com 3 rodadas de antecedência, matematicamente falando, né? Então eu nem vou condenar muito Carpini pelo trabalho dele no Juventude, não. Agora eu posso condenar pelo trabalho dele no Vitória e no São Paulo, começando um projeto do zero. No São Paulo, ele chegou ali basicamente no início aqui, ó, de janeiro de 2024, e ele passou apenas 3 meses. Trabalho simplesmente patético. Pergunta para a torcida do São Paulo o que é que achava de Carpini. Ah, Lulu, nada funcionando no São Paulo. Verdade. Carpini foi mais um desses que acabou não funcionando também. Teve até uma declaração dele bizarra numa coletiva após jogo, que o São Paulo perdia tanto nos jogos mais difíceis, né? Que Carpini chegou a comentar que quanto mais... Isso foi muito bizarro. Quanto mais a gente perde, mais próximo a gente tá de vencer. Pois bem, foi isso que Carpini falou. Acredite se quiser. Carpini tem declarações ali pra imprensa no pós-jogo que gera atrito com o torcedor sim, tá, gente? Foi assim no Vitória, foi assim no São Paulo também. São declarações, às vezes, muito desconectadas da realidade.
Ele só passou 18 jogos no São Paulo. No Vitória, você vê aí 74 jogos no Vitória. Porque ele pegou o Vitória na metade do primeiro turno da Série A do ano passado, fez uma campanha de recuperação e o Vitória ficou na Série A com 2 rodadas de antecedência, basicamente. Beleza. Vira o ano, e eu nem acho que o trabalho de Carpini foi tão bom assim no Vitória. Enche mais os meus olhos ver o time de Jair Ventura jogar, coletivamente falando, do que o time de Carpini. Beleza. E olha que Jair Ventura tá longe de ser uma grande referência de bom futebol, né? Mas ele é em reta final de campeonato. Beleza. Voltando aqui, tá? O trabalho de Carpini em 2025, no Vitória, simplesmente uma piada. Foi eliminado pro Náutico na segunda fase da Copa do Brasil, em pleno Barradão. Foi eliminado pro Confiança na Copa do Nordeste, em pleno Barradão, perdendo o jogo no tempo normal. No Campeonato Baiano, perdeu a final pro Bahia. E na Série A, estava fazendo campanha de Z4. O time não jogava nada. Quando tinha posse de bola, era um time que aparentemente não tinha ideia nenhuma do que estava fazendo em campo. Quando não tinha a bola, não marcava bem. Então era aquele nem ataca bem, nem marca bem. Por isso que o Vitória teve uma campanha tão ruim com o Carpini ao longo de 2025. E a montagem de elenco foi culpa de Carpini. Ele montou um elenco fraquíssimo do Vitória, que mais uma vez Fábio Mota depois teve que corrigir rota ao longo da temporada. Mas a formação de grupo de jogadores do Vitória foi bem ruim. O trabalho de Carpini no Vitória bem ruim. Para começo de projeto, Carpini não se provou ainda ser um ótimo treinador, tá? Eu sei que isso é meio que uma atuada da maioria dos treinadores brasileiros, mas pegando o retrospecto recente, a gente fica mais ou menos por aí. Todo o trabalho que ele iniciou do zero, Vitória, São Paulo, no recorte recente, acabou não dando certo. Vamos ver agora como é que ele vai se sair na Série B. Aguardar. Não acho que é uma baita de uma escolha. Eu não sou fã de Thiago Carpini, mas dentro do que tinha no mercado é o que dá para fazer. Ou é Carpini, ou é Mozart, ou é Léo Condé. Dos 3 eu gosto mais de Mozart, tá? Só que Mozart tava pedindo 500 mil reais aproximadamente. Condé é mais barato, Carpini acredito que é um pouco mais barato também. Enfim, vamos ver se vai dar resultado começando um projeto do zero. Fica o grande ponto de interrogação aí sobre a reformulação de elenco de jogadores do Fortaleza e o desempenho com o Thiago Carpini de treinador, tá? Eu não sou fã de Carpini, mas esse é o choque de realidade. Contrataram um treinador brasileiro depois de 5 anos aproximadamente e é encarar e vestir a roupa da Série B. Carpini é bem a cara da Série B. Vamos ver se vai dar certo ou não, tá? Bom, abraço aí pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações também. Aquele abraço. Valeu, gente.